O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram, @Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 207 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Nós vamos ler do número 1612 ao número 1620. O casamento no Senhor. A aliança nupcial entre Deus e seu povo, Israel, havia preparado a nova e eterna aliança, na qual o Filho de Deus, encarnando-se e entregando sua vida, uniu-se de certa maneira com toda a humanidade salva por ele, preparando assim as núpcias do Cordeiro. No limiar de sua vida pública, por ocasião de uma festa de casamento, Jesus realiza, a pedido de sua mãe, seu primeiro sinal. A Igreja atribui grande importância à presença de Jesus nas núpcias de Caná. Vê nela a confirmação de que o casamento é uma realidade boa e o anúncio de que, daí em diante, será ele um sinal eficaz da presença de Cristo. Em sua pregação, Jesus ensinou sem equívoco o sentido original da união do homem e da mulher, conforme quis o Criador desde o começo. A permissão de repudiar a própria mulher, concedida por Moisés, era uma concessão devido à dureza do coração. A união matrimonial do homem e da mulher é indissolúvel, pois Deus mesmo a ratificou. O que Deus uniu, o homem não separe. É provável que esta insistência sem equívoco na indissolubilidade do vínculo matrimonial deixasse as pessoas perplexas e aparecesse como uma exigência irrealizável. Todavia, isso não quer dizer que Jesus tenha imposto um fardo impossível de carregar e pesado demais para os ombros dos esposos, mais pesado que a lei de Moisés. Como Jesus veio para restabelecer a ordem inicial da criação, perturbada pelo pecado, Ele mesmo dá a força e a graça para viver o casamento na nova dimensão do reino de Deus, seguindo a Cristo, renunciando a si mesmos e tomando cada um sua cruz. Os esposos poderão compreender o sentido original do casamento e vivê-lo com a ajuda de Cristo. Esta graça do matrimônio cristão é um fruto da cruz de Cristo, fonte de toda a vida cristã. É justamente isso que o apóstolo Paulo quer fazer entender quando diz: Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo também amou a Igreja e se entregou por ela a fim de santificar, acrescentando imediatamente: Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande. Eu digo isto com referência a Cristo e à Igreja. Toda a vida cristã traz a marca do amor esponsal de Cristo e da Igreja. O batismo, entrada no povo de Deus, já é um mistério nupcial. Ele é, por assim dizer, o banho das núpcias que precede o banquete de núpcias, a Eucaristia. O matrimônio cristão se torna, por sua vez, sinal eficaz, sacramento da aliança de Cristo e da Igreja. O matrimônio entre batizados é um verdadeiro sacramento da nova aliança, pois significa e comunica a graça. A virgindade por causa do reino. Cristo é o centro de toda a vida cristã. O vínculo com Ele está em primeiro lugar, na frente de todos os outros vínculos, familiares ou sociais. Desde o começo da Igreja, houve homens e mulheres que renunciaram ao grande bem do matrimônio para seguir o Cordeiro onde quer que fosse, para se ocupar com as coisas do Senhor, para procurar agradar-lhe,
para ir ao encontro do esposo que vem. O próprio Cristo convidou alguns para segui-lo neste modo de vida, cujo modelo continua sendo ele mesmo. De fato, existem eunucos que nasceram assim do ventre materno. Outros foram feitos eunucos por mão humana. Outros ainda tornaram-se eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. A virgindade pelo reino dos céus é um desdobramento da graça batismal, um poderoso sinal da preeminência do vínculo com Cristo, da ardente expectativa de seu regresso, um sinal que também lembra que o matrimônio é uma realidade deste mundo que passa. Ambos, o sacramento do matrimônio e a virgindade pelo reino de Deus, provém do próprio Senhor. É Ele que lhes dá sentido e concede a graça indispensável para vivê-los em conformidade com a sua vontade. A estima da virgindade por causa do reino e o sentido cristão do casamento são inseparáveis e se ajudam mutuamente. Denegrir o matrimônio é ao mesmo tempo minorar a glória da virgindade. Elogiá-lo é realçar a admiração que se deve à virgindade, porque afinal, o que não parece um bem senão em comparação com o mal não pode ser verdadeiramente um bem, mas o que é ainda melhor que bens incontestáveis é o bem por excelência. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Como um comentário adicional ao dia de hoje, vamos fazer a leitura de uma catequese do Papa Francisco do dia 15 de abril de 2015. Queridos irmãos e irmãs, bom dia! A catequese de hoje é dedicada a um aspecto central do tema da família, o grande dom que Deus ofereceu à humanidade com a criação do homem e da mulher e com o sacramento do matrimônio. Esta catequese e a próxima serão dedicadas à diferença e à complementaridade entre o homem e a mulher, que estão no ápice da criação divina. Depois serão abordados outros temas do matrimônio. Comecemos com um breve comentário à primeira narração da criação contida no livro do Gênesis. Ali lemos que Deus, depois de ter criado o universo e todos os seres vivos, criou a obra-prima, isto é, o ser humano, e fê-lo à sua própria imagem. Criou-o à imagem de Deus, criou-os varão e mulher. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E como todos nós sabemos, a diferença sexual está presente em muitas formas de vida na longa escala dos seres vivos. Mas unicamente no homem e na mulher, ela tem em si a imagem e a semelhança de Deus. O texto bíblico repete-o 3 vezes, nos versículos 26 e 27 do capítulo 1 de Gênesis. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Isto diz-nos que não apenas o homem em si mesmo é imagem de Deus, não só a mulher em si mesma é imagem de Deus, mas também o homem e a mulher, como casal, são imagem de Deus. A diferença entre homem e mulher não é para a contraposição nem para a subordinação, mas para a comunhão e a geração, sempre a imagem e semelhança de Deus. É a experiência que nos ensina, para se conhecer bem e crescer harmoniosamente, o ser humano tem necessidade da reciprocidade entre homem e mulher. Quando isto não se verifica, as consequências são evidentes. Somos feitos para nos ouvir e ajudar reciprocamente. Podemos dizer que sem o enriquecimento mútuo neste relacionamento, no pensamento e na ação, nos afetos e no trabalho, mas também na fé, os dois não conseguem nem sequer entender até ao fundo o que significa ser homem e mulher. A cultura moderna e contemporânea abriu novos espaços,
outras liberdades e renovadas profundidades para o enriquecimento da compreensão desta diferença. Mas introduziu inclusive muitas dúvidas e um grande ceticismo. Por exemplo, pergunto-me se a chamada teoria de gênero, não é também expressão de uma frustração e resignação, que visa cancelar a diferença sexual porque já não sabe confrontar-se com ela. Sim, corremos o risco de dar um passo atrás. Com efeito, a remoção da diferença é o problema, não a solução. Ao contrário, para resolver as suas problemáticas de relação, o homem e a mulher devem falar mais entre si, ouvir-se e conhecer-se mais, amar-se mais. Devem tratar-se com respeito e cooperar com amizade. Só com estas bases humanas sustentadas pela graça de Deus é possível programar a união matrimonial e familiar para a vida inteira. O vínculo matrimonial e familiar é algo sério e para todos, não apenas para os crentes. Gostaria de exortar os intelectuais a não desertar este tema, como se fosse secundário, para o compromisso a favor de uma sociedade mais livre e mais justa. Deus confiou à terra a aliança do homem e da mulher. A sua falência torna árido o mundo dos afetos e ofusca o céu da esperança. Os sinais já são preocupantes, como podemos ver. Gostaria de indicar, entre muitos, 2 pontos que, na minha opinião, devem comprometer-nos com maior urgência. Primeiro, é indubitável que devemos fazer muito mais a favor da mulher, se quisermos dar nova força à reciprocidade entre homens e mulheres. Com efeito, é necessário que a mulher não seja só mais ouvida, mas que a sua voz tenha um peso real, uma autoridade reconhecida tanto na sociedade como na igreja. O próprio modo como Jesus considerava a mulher, num contexto menos favorável que o nosso, porque naquela época a mulher ocupava realmente um segundo lugar, e Jesus considerou-a de uma maneira que lança uma luz poderosa, que ilumina um caminho que vai longe, do qual percorremos apenas um breve trecho. Ainda não entendemos em profundidade aquilo que nos pode proporcionar o gênio feminino, o que a mulher pode oferecer à sociedade e também a nós. A mulher sabe ver tudo com outros olhos que completam o pensamento dos homens. Trata-se de uma senda que devemos percorrer com mais criatividade e audácia. Uma segunda reflexão diz respeito ao tema do homem e da mulher criados à imagem de Deus. Pergunto-me se a crise de confiança coletiva em Deus, que nos causa tantos males, nos faz adoecer de resignação à incredulidade e ao cinismo, não esteja também relacionada com a crise da aliança entre homem e mulher. Com efeito, a narração bíblica, com o grande afresco simbólico no paraíso terrestre e o pecado original, diz-nos precisamente que a comunhão com Deus se reflete na comunhão do casal humano, e a perda da confiança no Pai Celeste gera divisão e conflito entre homem e mulher. Eis a grande responsabilidade da Igreja, de todos os crentes e, antes de tudo, das famílias crentes, para redescobrir a beleza do desígnio criador que inscreve a imagem de Deus também na aliança entre o homem e a mulher. A terra enche-se de harmonia e de confiança quando a aliança entre homem e mulher é vivida no bem. E se o homem e a mulher procuram juntos esta aliança entre si e com Deus, sem dúvida encontram-na. Jesus encoraja-nos explicitamente ao testemunho desta beleza que é a imagem de Deus. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!